Olá, boa noite. Estamos aqui novamente superando desafios, nossa live, hashtag bate-papo de cara limpa. Sem maquiagem, de cara limpa, em todos os aspectos. Manchinha roxa, eu tenho bati alguma coisa que eu não sei o que foi, estou assim. Hoje nós vamos falar com a Paula Porto. Ela é médica, mora em Highlander, que é uma cidade na Grande Chicago, nos Estados Unidos. E a gente vai saber como é que está a questão da pandemia lá, as dificuldades que ela enfrentou, porque ela enfrentou bastante, né? Olha, Paula já assinou, bate, papo de cara limpa. Ela teve neném agora. Quando eu conversei com ela, ela ia ter criancinha, mas lá nos Estados Unidos é tudo diferente. E é isso que a gente vai saber, se aprofundar. Oi, peça para entrar. Estou esperando só a Paula. Ela já está aqui. Lá o fuso horário é diferente. São 5 da tarde. Aí, agora. A gente fica na maior ansiedade, né, gente? Eu vou colocar o fone de ouvido, que é melhor para mim. A gente fica na maior ansiedade, porque internet às vezes pega, às vezes Oi! não pega, e a gente fica doidinho. É agora, é agora, é agora, é só para botar o fone de ouvido, que fica melhor. Diga aí, mamãezinha! Oi, Mônica! Já teve sua bebê? Já tive, tá aqui comigo. Ai, que linda! Foi um parto normal, né? Que você disse que aí é. Não? Foi cesárea? Não, acabou sendo cesárea. Na verdade, eu internei para parto normal, senti todas as contrações, as dores lá. Até dilatei até 9 centímetros, mas no final ela não quis sair. Acabou sendo uma cesárea às 3 da manhã, mas foi tudo bem, foi tudo ótimo. Graças a Deus. Você me disse antes que você ainda ia ter a neném, né? Logicamente, a sua. Como é o nome da sua filhota? Isabel. Isabel. Você ia ter a Isabel e disse que aí nos Estados Unidos, por conta da pandemia, estava se exigindo o exame de Covid. Você chegou a fazer o exame? Deu tudo bem? Tudo ok? Sim, sim, eu estava bem apreensiva, apesar de não estar saindo, eu estava bem isolada, mas eu cheguei a fazer o exame e veio negativo, graças a Deus. É. Porque se viesse positivo, eu teria que ganhá-la sozinha. Meu marido não poderia me acompanhar, então eu teria que ficar isolada no hospital. Então eu não queria passar por essa experiência sozinha, mas graças a Deus veio negativo. Ele também chegou a fazer e também veio negativo. Então O marido também tem que fazer, em caso ele de parto? fez. Não, não, Hum, depende do hospital. Não é todo hospital que exige. A hum. maioria dos hospitais exige para gestante. Ele Ah. acabou fazendo quando eu internei, mas deu negativo também, deu tudo certo. Paulo, quando dá positivo no Covid, o que é que acontece exatamente? Aí, que tipo de tratamento, ou se for cesárea ou parto normal, que tipo de cuidado eles têm aí? Se a mãe está com Covid, você sabe dizer? Pelo que me foi passado, pelo que o obstetra conversou comigo, eu ficaria isolada. Eu já estaria isolada com meu marido, que foi o que Sim. aconteceu. A gente não poderia receber visitas, que normalmente acontece. Mas no caso de eu testar positivo, eu teria que entrar em trabalho de parto sozinha e teria que ganhar sozinha. Ele não poderia estar comigo do lado. E o restante seria Basicamente isso. nenhuma outra Eles permitem aí, porque alteração. eu vou ser vovó agora, eu acho que no final do mês, mas as maternidades aqui não estão permitindo visita na maternidade e visita ao bebezinho só depois de um mês na É, casa. Eu não sei se os agregados ou se a avó, porque se for a avó eu vou estar, né? Mas enfim, aqui não pôde, não podia ir na maternidade também, né? A verdade é que o hospital estava bem assim, sem movimento algum, até para ir no quarto era poucas pessoas, todo mundo de máscara, a gente também não podia transitar no hospital.
E a orientação é mesmo assim, evitar visitas com recém-nascido, eles falaram principalmente nas primeiras 2 semanas, e depois, Ah, então aí foi nas 2 semanas. Depois das duas nas primeiras semanas, duas pode. semanas. Pode ir Pode visita na sua sim, casa. pode sim, evitar sempre, até que chegue a alguma resolução e tudo, mas sempre evitar sair, evitar ir em lugares aglomerados e tudo. Mas a família, sim, eles com 2 semanas tudo bem. Me Mas conte. vovó é É, difícil. vovó, é difícil, eu já estou aqui pensando. Aí, clausurada desde março, né? Assim, eu só É, estou saindo aqui para supermercado, farmácia, um médico que tem agendado, mas enfim. Como é que foi essa pandemia? Porque a maior economia do mundo, a gente viu pela televisão, foi perrengue, foi problema. foi, Como é foi. que foi aí? Não é a maior. Você diz assim, não, os Estados Unidos vai tirar de letra. Mas teve respirador que precisou, em alguns lugares também, não sei se foram todos. Como foi os Estados É, Unidos e como está agora? Foi no começo, lockdown total, fechou tudo, o povo tudo. obedece, tudo, só o essencial. Tudo. Só o essencial, que é supermercado, farmácia, tudo, todo o restante fechado, assim. E eu percebi, eu comparava muito assim com o que eu estou vivendo aqui, o que eu vivi aqui, com o que a minha família, os meus amigos estão vivendo aí, né? Então eu percebi assim que de uma maneira geral aqui as pessoas obedeciam mais, obedecem Uhum. mais. Hum. É, e E é, talvez essa acreditam mais no governo, nas ações do governo, né? Ou não? aqui é muito dividido, assim. Igual aí, a gente tem um presidente aqui que ele é bem polêmico, então tem pessoas que adoram, tem pessoas que odeiam. Mas, de uma maneira geral, essa questão política, apesar de estar bem atrelada, eles conseguem diferenciar e conseguem, mesmo questionando a política, eles conseguem ainda Se unir respeitar. para É, enfrentar, é isso? É o que é, a gente acha que falta um pouco aqui, né? Aí, mesmo é, as divergências se unem para enfrentar, porque é importante, né? A Cláudia está perguntando, e como você vê o governo Trump? A Cláudia é brasileira e mora na Argentina. Como é que você, né, brasileira, vê o Trump? eu falo com o meu marido que aqui eu sou de esquerda. Assim, com relação à questão econômica, eu não tenho o que reclamar. Ele foi muito bem, assim, de uma maneira geral. A economia melhorou bastante. Agora não, né? Por conta do corona. É. Mas eu penso que ele, assim como presidente do Brasil, ele fala algumas coisas que ele poderia ficar calado. Entre muitas polêmicas, compra muitas brigas que eu acho desnecessário. Então, Mas principalmente com relação a imigrante. Eu sou imigrante e, assim, eu sei o tanto que demorou meu processo para sair, o tanto que demorou meu green card para chegar. E eu sei que isso tudo tem uma relação com o governo dele, que é um governo anti-imigrante. Então, eu sou um pouco crítica ao governo dele. olha, o Luciano está dizendo aqui, Paulinha linda. E a Jovelina que está sem o Hello! som, a bichinha. A Cláudia pergunta, muitas, não é? Aí é o exato. Eu não entendi o que são muitas. É Eu acho que muitas o deve ser quê? muitas coisas, deve Ô, ser, Marcinha e Mar... Marcinha. Bom, tudo fechado no começo, transporte coletivo funcionou para quem era essencial. A sua cidade, Highlander, é Grande Chicago, ela é uma cidade menor, É, não é? Mas é uma assim, cidade você bem tem. menor. Mas tem metrô, Ei, tem. Não. amiga. Eu Não, amo aqui não essa tem maravilha. metrô. Tem um trem aí, tem um trem que vai daqui para Chicago e estava funcionando só para trabalhadores, né, que trabalham em indústria não, em farmácia, médico, essas coisas, trabalhos essenciais. Mas É, com a, distanciamento, todo mundo sem. Aí não anda em pé, né? Acho que já não anda, né? Em não, pé no não. ônibus. Era obrigado a usar máscara, a lotação era menor. Se fossem os ônibus menores, a lotação era de 15 pessoas e os maiores, 20, se eu não me engano.
Agora já está abrindo, né? Eles já estão na fase 3 da abertura. Então, os restaurantes já estão abertos, parques já estão abrindo, academia ainda não, mas assim, de uma maneira geral já está abrindo. Os Mas shoppings estão aí, abertos? não, os shoppings vão abrir na fase 4. Acho que é a próxima fase, se eu não Ah, me engano, é a próxima semana. Que vai abrir. E os restaurantes, mesmo os abertos, a capacidade ela é só 50%, tem que obedecer à distância. E depois vai aumentando de acordo as fases forem passando. Entendeu? bom, os casos aí nos Estados Unidos foram muito violentos e parece que, assim, foram altos, né? Pegou os Estados Unidos, o sistema de saúde, talvez despreparado, que eu não sei como. A saúde aí deve ser totalmente diferente aqui do Brasil, né? É Mas bem mesmo assim, diferente. ainda teve que fazer compra de respiradores. Eu me lembro até que os Estados Unidos pegou uma compra que era brasileira, sei lá o quê, ou enfim. Teve uma Né? polêmica. Teve uma polêmica nesse sentido, É, né? Tipo, pagou mais, leva, enfim. é. Mas como foi essa estrutura da área de saúde? E se existe saúde pública ou não? Tudo aí é privado? Aqui a saúde, ela é bem boa, assim, só que realmente não existe saúde pública. Então, tudo é privado, ou você tem que pagar, ou você paga particular, ou você paga o plano. A maioria dos planos também tem uma coparticipação, então você acaba tendo que pagar de alguma maneira. Então, isso pesa muito no tratamento, eu acredito. Principalmente naqueles que não têm plano de saúde ou naqueles que estão aqui legais e que não podem pagar ou não pagam por algum motivo, enfim. Então, é 100% privado o sistema de saúde. Então, sempre que É você vai... descontado no salário? É isso? Ou não? Você paga antes para fazer uso? Assim, você Não. vai ter uma consulta, o seu plano cobre até X, eu não sei, eu estou delirando aqui. Aí a Uhum. sua coparticipação, você tem que pagar antes ou vem depois uma fatura para sua casa ou vai descontado no salário? Como é isso? Vem a fatura para sua casa. E aqui tem uma coisa que eu não consigo me adaptar. Aqui você não sabe quanto que você vai pagar pelo serviço. É Então, mesmo? não existe um preço estimulado para uma consulta. Você quer ir num pediatra. Não existe a US$ 100 a minha consulta. Não, você vai ser atendida, você não vai pagar nada na hora. E de acordo com a demanda do que aconteceu na consulta, o que ele precisou fazer, o tempo que ele gastou, ele vai te mandar uma conta. Pode ser um susto, né? Pode ser um susto enorme. Eu acho isso muito estranho. Eu não consigo me adaptar a isso. Eu questiono muito. Eu já estou morando aqui um tempo e não muito tempo, mas assim, já precisei muito de serviço de saúde, porque quando você está grávida, você vai com muita frequência. E agora com o bebê, então, sempre tem que ir no pediatra e tudo. Então, para mim é muito estranho eu não saber, você não saber quanto que o serviço do outro vai te custar. Então, isso aí, realmente, assim, quando você pensa que você está doente, você está no meio de uma pandemia, o sistema que é particular, você não tem como, não tem um sistema público de saúde, e você não sabe quanto que vai ser a conta, então, assim, para a pessoa procurar o serviço, ela pesa muito. Então, acho que isso atrapalhou muito aqui. As pessoas seguravam muito para ir procurar o serviço, acabavam indo trabalhar e acaba espalhando a doença. E quando ia, já estava grave demais. Então, eu penso que isso contribuiu bastante para a disseminação e para o número de mortes e tudo mais. E você teve um susto assim já alguma vez durante. Ai, meu Deus, a consulta foi X. Eu pensei que era X$ e veio uma coisa assim absurda. Quer dizer, absurda para o que você pensava. Ou você nem deixa rolar. Deixa rolar porque não vai Eu já endoidar. tive susto, assim, porque meu plano, eu tenho um plano muito bom. Então, meu Sim. plano, a maioria cobre tudo. Mas, ainda o que cobre, você recebe o detalhado, assim, quanto que custou. Mesmo que abateu 100%, você sabe quanto que custou. Vem uma fatura para sua casa. Então, vinham contas, assim, um exame, $10.000. É mesmo? Mesmo, assim, eu fiz um exame para ver se eu tinha, para ver o sexo do bebê, se tinha alguma normalidade genética e tudo. É um exame caro, eu sabia que seria caro. Mas quando chega a conta, você vê, nossa, isso aqui foi $10.000, tirou meu sangue e mandou pro laboratório.
Eu não paguei nada, meu plano cobriu tudo. Mas eu penso assim, quem não tem condição, o que faria? E Né, quem não. Isabel Xavier? Os sem condições. Só um minuto. Vá lá, vá lá. Don't boy, just put in the hot water for like 5. You can give the bottle one, the red one if you want. I can give that one later. Desculpa. Não, imagina. Meu A marido tá bebezinha. cuidando. Gente, ela tá com o neném, é uma bebezinha recém-nascida, né? Tem o quê? Uns dias, né? 16 dias. Ela nasceu logo 16 depois que eu dias. conversei com você. Pronto. Né? Ela mora em Highlander, na Grande Chicago. Sim. Aí, essas coisas da saúde. E quem não tem grana? Porque aí tem homeless, tem sem teto, tem pessoas que também não têm dinheiro. Aí o governo arca, a pessoa é atendido e a conta vai para quem? Porque é uma pessoa sem emprego, sem. Enfim, como é que faz? Então, assim, aqui tem alguns programas. Primeiro, que quando a gente fala assim que é privado e que só pagando que tem acesso, tem duas questões aí. A primeira é que você é atendido. Se você não tiver um plano, se você não tiver um dinheiro, você vai ser atendido. Chega uma conta. Desculpa. Não tem problema. Posso pegar ela? Desculpa. Pode. Oh, minha A filha. bebezinha dela tem 16 dias e ela está fazendo essa live conosco. Aí ela tá lá, ele chorando, é compreensível. Alô, meu Deus, eu tô doida. Mônica. Eu vou amamentar ela aqui. Amamente? Fique à vontade, ô, que linda. Como Mas é a que gente eu não pode vou conversar. pegar uma coisinha dessa? É linda. Durante um mês, eu como vovó. Então, é outra questão também interessante que a minha mãe não pôde vir, né, por conta da pandemia. E ela estaria aqui agora comigo. Então, nem ela, nem a minha irmã, ninguém pôde vir. Enfim, voltando E você ficou só, né? Só eu e meu marido e ela agora, né? Não acredito, Isabel, é princesa demais. A Márcia está dizendo, já a Janira só com o Instagram, né? Oh, já tá participando da live. It's okay, she can stay here. You sure? Positive? Yes. Agradeço a ele, viu? Obrigada. I'm sorry, desculpa. Não problem. Desculpa, criança. Não, eu vi. Coisa mais linda. Meu tio, a Jami Quiliano. Olha só. Tio. Aí você falou dessa questão, é atendido, mesmo que a conta exista, alguém vai pagar. Ou você, alguém vai pagar essa conta. Ou o governo, mas a pessoa não deixa. Só que os ilegais e as pessoas, talvez, não procuram esse sistema porque sabe que vai gerar, né? Um dinheiro. Gera então, um dinheiro, ele fica doente. Talvez isso tenha sido o agravamento. É isso que você acha aí? Assim, eu sei que tem vários fatores associados, principalmente em Nova York, que foi o lugar que foi o pior lugar aqui. Então, é uma cidade assim enorme, que tem um fluxo de pessoas grande do mundo inteiro, é um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Então, assim, eu sei que não foi só isso que pesou, mas eu sei também o quanto que o sistema de saúde aqui, ele é falho nesse sentido. Então, assim, eu sei que muitas pessoas não iriam procurar o serviço porque tem uma conta para pagar. E também porque deixaria de trabalhar por ter que ficar isolado. E quando você é ilegal, você não tem todos os benefícios. Você não vai aplicar para um seguro-desemprego. Você não tem direito a isso. Então, assim, você vai fazer o quê? Você está numa cidade, em um lugar que se você for sair, você vai ser deportado, se você não tiver ilegal aqui. Então, tem essa questão social, essa questão da saúde pública. Da saúde pública, não, porque não existe. Da saúde. Privada, né? Da saúde. É complexa e você leva susto, e nesse susto você pode não conseguir pagar. Aí o governo não quer saber. Se você tiver condições, digamos, se você tiver um salário, ele não vai querer saber, ele quer essa conta. Vai lhe processar, alguma coisa assim, você vai pagar. Assim, você pode negociar, você pode dividir, você pode declarar falência de alguma forma, mas você vai ter que assumir essa conta. Não é uma coisa que você simplesmente... É privado. É você ter uma loja e tá vendendo um produto e alguém foi lá e comprou e não pagou. Entendeu? Entendi. Existe aqui alguns programas do governo. Tem o Medicare, que é um programa para idosos, que o governo
de alguma maneira financia, então você tem Sim, direito a alguns serviços gratuitos, e hum, pessoas de baixa renda também têm alguns benefícios, mas são poucos, são entendi. bem poucos. Gente, participem, perguntem. Ela é de Highlander, uma cidade na grande Chicago, dos Estados Unidos. A hora é essa da gente querer saber as coisas. E esse coraçãozinho que existe aí é para vocês clicarem bastante para dar uma amplitude nessa live. A Adriana está participando. Segunda-feira nós vamos conversar com ela. Adriana, Que podem legal. perguntar. Eu queria saber outra coisa que é muito interessante. Teve muitos hospitais de campanha. Como foi a estrutura, pelo menos na sua cidade? Ou você tem noção? Ah, eu tenho noção em Chicago. Ou eu ouvi falar pela televisão. O bombardeio foi muito grande, mas a estrutura foi boa. Eles conseguiram montar É. rápido ou não? Isso não aconteceu. Também houve dificuldades muitas. Tem hospital de Assim, onde campanha? eu moro não precisou de hospital de campanha. O hospital já conseguia suprir, né? Então, assim, eu moro numa região que foi relativamente tranquila, apesar de Chicago ter tido muitos casos, mas não precisou, não foi igual Nova York, que faltou respirador, que teve que precisar de ajuda e tudo. Então, Nova Teve York chegou muitas curas aí? Muitas curas ou muitos casos de morte? Não. Nova... muitas Ah, curas, muitas curas. Então, de uma maneira geral, a região que eu moro não foi tão abalada assim. Lógico que teve vários casos. O hospital também parou de ter todos os tipos de consultas eletivas, cirurgias que não eram de urgências. Então, o hospital ficou praticamente por conta do Covid. Então, a demanda toda era voltada para isso. Mas, graças a Deus, não teve necessidade de fazer hospital de campanha, como teve em Nova York, né? Então, aqui foi bem tranquilo com relação a isso. Eu acho que o peso maior mesmo foi de ter que ficar isolado, de não você ter. ficou pirada com isso ou tranquilíssima? Como foi? Você chegou a ficar ansiosa, muita informação, Assim, ou eu de sou boa? bem tranquila, Mônica. Eu sou bem tranquila, assim, bem. Assim, eu não me abalo com muita coisa, mas eu fiquei ansiosa por estar gestante, por querer muito que a minha família viesse, ou por querer ter alguém comigo nesse momento, entendeu? Principalmente do puerpério. E eu não, o fato de eu saber que não, minha mãe não viria, minha irmã não viria, que eu teria que estar sozinha, isso me gerou um pouco de ansiedade. Quando aconteceu, quando eu tive a minha filha, quando eu vivi isso, foi melhor do que eu imaginei. Assim, eu pensei que eu iria sofrer mais. Entendi. Mas Mas você. assim, Ah, sim, diga. Mas, assim, isso me gerou ansiedade. Isso e o fato de eu saber que está acontecendo no Brasil também, Sim. e que eu, de alguma maneira, não estou aí com a minha família. Isso me gerava ansiedade. O fato de eu estar aqui, estar acontecendo aqui, eu não me preocupava tanto. Eu achava e acho ainda que apesar de todos os defeitos que tem aqui, eu teria uma assistência. Se caso acontecesse, eu tenho uma assistência boa, eu teria um hospital bom, não ia me faltar nenhum tipo de tratamento. E aí eu ficava apreensiva. Eu estava grávida, eu já não podia viajar. Então eu ficava assim, e se acontecer alguma coisa? Eu não posso ir, eu não posso estar lá, ninguém pode vir. É. E ainda tem isso, né? Porque aí ainda está longe de. As escolas já voltaram? Ou universidades também já Não, voltaram? Não. tudo online. Isso aí vai voltar, acho que na última fase. Escolas, jogos de esportes e tudo, isso vai ser no final de tudo. Mas aqui a escola, o ano letivo, ele termina no meio do ano. Hum. Ele termina agora, em Por junho. causa do verão, né? Verão é É, férias aí para as pessoas, né? férias, exatamente. Então, no meio do ano agora termina. Então, já encerraram. A maioria das escolas já não vão ter esse ano letivo, já acabou. Entendeu? Aí eles não sabem quando vai começar o próximo ano letivo ainda. E as escolas são de boa qualidade, mesmo as escolas públicas, ou aí é escola pública até, por exemplo, antes de entrar na faculdade, e depois a faculdade é paga, porque faculdade aí, pelo que a gente vê, é um absurdo de cara, né? Eu não sei Paga e como é que caríssimo. como é que as pessoas fazem
A não ser que tenha aquelas bolsas, que se você é um bom jogador, não sei o quê, tem esses É, destaques. é. Engasguei com a água. Toma água. Acontece isso comigo sempre. Então, a gente tem um conceito, assim, isso é muito meu, né? Que eu sou brasileira. Então, a gente acha que a coisa que é pública, ela é de graça. Então, aqui eu já, logo que eu cheguei, eu já comecei a entender, né? Público, não pode ter acesso, ninguém pode me impedir de ter acesso. Mas nem sempre é de graça, eu tenho que pagar, mesmo às vezes por escola. Então, às vezes tem uma escola pública aqui, e são boas as escolas. As escolas públicas aqui são boas. Você tem que pagar uma taxa, é isso? Ainda assim, você paga uma taxa, às vezes você tem que pagar um material ou a alimentação da criança. Então, assim, mesmo a escola pública, ela não é 100% gratuita. Entendeu? Significa que você, como residente do local, você tem direito de matricular sua criança, seu filho, ou de você estudar. Mas não significa que vai ser de graça. E aqui tem muitos serviços assim, por exemplo, aqui tem academia, uma academia maravilhosa, é uma academia pública. Só que é uma academia que se eu quiser entrar nela, eu tenho que pagar. Eu tenho acesso a ela. Esse pagamento é uma taxa mínima? Geralmente é uma taxa menor do que se eu fosse para o privado. Mas ainda assim tem que pagar. E até as coisas que são 100% gratuitas, os americanos eles têm muito essa consciência, assim. Eu estou usufruindo do que eu estou pagando. Eu pago meus impostos e está sendo me dado em benefício porque eu estou pagando, entendeu? Diferente da gente, que também, nós também pagamos impostos, mas muitas vezes a gente encara como se fosse de graça, como se alguém está me atendendo no SUS de graça, ou a escola que eu estou indo é de graça. Na verdade, a gente está pagando também. Mas você paga mensalmente ou não? É uma coisa que vem aí através de salário ou alguma coisa assim? Depende do serviço. A escola, depende da escola também, paga só na matrícula, ou pode pagar mensal, depende muito do estado que você mora aqui. Então, cada estado aqui ele tem uma lei. Os estados são bem independentes. Então, nem sempre o que funciona aqui, apesar de estar morando na Grande Chicago, eu moro no estado de Indiana. Então, tem algumas leis que funcionam aqui, que não funcionam em Chicago, porque Chicago é o estado de Illinois. Então, às vezes isso muda. Às vezes eu pago de uma maneira aqui e lá eu pago de outra maneira. Mas, de uma maneira geral, a escola pública que é muito boa. Que teve, no passado, não sei se hoje, grandes questões raciais. Illinois ainda ou não? Tem, assim, a região de Indiana é muito segregada a região aqui. Você vê isso de uma maneira muito clara. Os bairros aqui, eles são bairros de brancos, bairros de negros, bairros de mexicanos. Eles não se misturam. Isso é muito estranho. Aqui, no bairro que eu moro, só mora gente branca. Você vê assim, eu tenho uma vizinha que é mexicana, eu sei que ela é, porque que eu não tenho lugar nenhum. Tem eu e tem ela. Então é estranho para quem mora aqui no bairro ver uma pessoa que não é branca. E isso é muito forte aqui. Mas o mexicano aí é considerado não branco? Ele é considerado latino, ele não é considerado branco, ele não é caucasiano, né? E realmente eles moram separados, assim, os bairros são separados, é nítido a segregação. Não escondem. E agora, com essas questões das manifestações raciais, isso está muito. A notícia agora mudou aqui. Antes era 100% Covid. A televisão era só Covid. Agora é por causa do Floyd, né? Agora são as manifestações. Sempre. Apesar, assim, tem muitas coisas que acontecem. Aconteceram muitas coisas ruins, muita violência também, mas, de uma maneira geral, foram bem organizadas. Aqui mesmo teve uma manifestação e foi avisado para todo mundo, vai ter uma manifestação, o comércio vai fechar, vai começar a tal hora. Assim, de uma maneira geral, muito organizado. Tem uma pessoa aqui, Jamir, eu acho, fala de Gary Meu e amigo. da casa de Michael Jackson. Sim, eu moro
Eu moro em um lugar que é muito próximo de Gary. Gary é uma cidade aqui da região, que é uma cidade que praticamente de uma população negra, 100% negra. E lá é onde o Michael Jackson nasceu. Então a casa dele é bem aqui perto. Ele foi lá, eu Ah, levei ele tá. lá. É muito, muito legal. Mas assim, você vê, quando você sai do bairro aqui, você entra, você vê a diferença. É 100% Mas separado, as é cem por pessoas cento podem segregado. transitar, por exemplo, você mora num bairro de brancos, mas tem uma vizinha mexicana, quer dizer, aceitam, né? Talvez. Sim, sim. Mas pode transitar entre um bairro e outro, ou sempre tem conflitos, ou não é bom. Ah, eu vou no bairro negro. Não, Não, não é bom. Ou eu vou no bairro branco. não, pode transitar, não tem problema nenhum. E também não significa que o bairro é um bairro negro, que é um bairro ruim, não. A questão é como que não se mistura. Como que não tem igual a gente, que é todo mundo misturado, todo mundo. É lógico que tem uma questão racial no Brasil muito grande Muito também, grande e mas assim, velada, né? O que isso pelo menos aí é, é na cara, assim. É uma é coisa que tá dito. Não tá tá. aquela coisa velada, né? Exatamente. A gente meio que parece que é tudo muito junto, tudo muito Mas igual, mas é, na verdade não é. tá muito velado mesmo. E aqui não, aqui é bem escancarado. Bem escancarado. Eu tenho na minha cunhada, a família do meu marido é uma família bem caucasiana, assim, branca, a minha sogra é de origem polonesa. Então eles são bem brancos, do olho claro e tal. A minha cunhada, ela casou com um homem negro. Hum. E eu lembro que no casamento dela, eu estava sentada do lado de uma pessoa e o meu sogro estava fazendo um discurso, chorando e tal. E uma pessoa comentou: Nossa, ele deve estar chorando, né? Porque a filha está casando com um homem negro. Sim, Entendi. num Gente, casamento, um é, comentário é, desse. é Para você verdade. ver assim, o tanto que é uma questão ainda aqui. Muito, muito Muito, forte. muito. Você disse no começo da live, assim, tem muitos pontos negativos, porque a gente pinta muito quando vai para o exterior, porque é o ideal e tal. E nem sempre a coisa é tão ideal quanto fala. Lógico que você tem uma segurança exemplar, você tem uma Uhum. saúde maravilhosa, você tem a questão da educação, que até você nem falou como é a dificuldade para entrar na universidade, já que a universidade é paga. Porque a gente vê É. muita gente hipotecando casa até para poder, né? É. Enfim, eu acho que tem uma dificuldade grande. Mas quais assim, os senões que você diz? Essa coisa da saúde, da conta aí para sua casa, sem você saber nem quanto paga, isso me deixaria aflitíssima. Eu, Mônica, porque eu sou Isso me neurótica deixa. com organização, né? Assim, eu quero saber o que é que dá dentro do meu orçamento. Mas outras coisas que lhe chamaram a atenção, e até discriminações com o brasileiro, porque a gente não deixa de ser latino, É, né? Se é. teve, e quais são as coisas assim que você aponta como, olha, isso é assim, isso é difícil, isso é difícil, isso é difícil. As mais difíceis, assim, pelo menos que me causam mais estranheza. A primeira é essa, da saúde. Então, realmente me incomoda muito, mas eu percebo que para eles é uma coisa natural. Então, assim, às vezes eu questiono muito, mas meu marido tá, mas é normal, entendeu? E eu falo, não é normal, isso não é normal, você não saber quanto que você vai pagar, não é normal. Mas, enfim, eles foram criados assim, então o que pra gente causa estranheza, pra ele não. Só um detalhe, essa fatura chega com quanto tempo depois do atendimento? Um mês, semanas, dias? Demora um pouco, pelo menos uns Ah, 15 dias. sim. Não é imediato, não. Mas chega, mas vai chegar. Pode demorar, mas vai chegar. E com relação ao preconceito, assim, eu moro em um lugar que não tem brasileiros. Tem muito em Chicago, mas na cidade que eu moro, não. Eu moro numa cidade pequena. Hum. Então, eu até hoje não percebi nenhum preconceito. Talvez eu tenha tido sorte, mas eu percebo que quando eu conheço uma pessoa nova, que eu falo que eu sou brasileira, há mais uma curiosidade. As pessoas querem saber, querem entender a cultura, entendeu? Então, assim, eu não sinto isso muito. Não senti. Mas eu tenho algumas facilidades.
Primeiro que eu falo muito bem o inglês, então isso me facilita. Então, das pessoas que eu já conversei, de que eu conheci aqui, que teve algum tipo de preconceito, e existe, né? Eu vejo que essa questão da língua pesa um pouco. E outra coisa que realmente de estranheza é como as pessoas são. As pessoas são mais reservadas aqui. Demais. Você está usando um termo suave, reservado um pouco. Para a gente é uma coisa assim, são os OVNIs, né? Cada um no seu mundo. Cada um no seu mundinho, na sua casinha. É. Então, meu marido, ele tem essa casa tem 10 anos. Ele não é amigo, ele não conhece os vizinhos, ele cumprimenta. Mas eu cheguei aqui, ele não era amigo. Então, isso me causou muita estranheza. Então, em um lugar que tal. E eu tenho facilidade de fazer amizade. Eu achei que eu tinha, né? Então, aqui, as amizades que eu fiz, todas foram de alguma maneira relacionada ao Brasil. Ou foram pessoas que já foram no Brasil e conheciam o Brasil, ou que moraram aí, ou que tinham algum amigo em comum. Então, assim, eu nunca fiz uma amizade assim, muito forte com alguém que fosse daqui e que fosse uma amizade que surgiu de uma maneira espontânea. Fiz porque era amigo de alguém que já conhecia, entendeu? Eles então, são essas demais. essas duas coisas foram as coisas que mais me causaram estranheza. E a comida também acaba que se adapta, mas não é a mesma coisa. E as coisas boas que você ressalta? Quanto tempo você está aí nos Estados Unidos? Eu estou aqui há 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Então, tem relativamente pouco tempo. Mas tem muitas coisas boas. Muito mais coisas boas do que coisas ruins. Então, assim, eu gosto muito da organização. Do silêncio, da limpeza. Então, assim, não tem isso de choveu, caiu alguma coisa na rua, inundou a rua. Não existe isso. Pelo menos não onde eu moro, entendeu? Então, assim, isso eu gosto muito. Você vai comprar uma coisa na loja, você pode trocar, devolver com 1 milhão de dias de... Você não precisa... uma coisa interessante. Meu anel de noivado, ele soltou um brilhante. E eu fui na joalheria, que meu marido comprou o anel, para comprar um presente para minha sogra. Cheguei lá e falei, olha, meu marido comprou esse anel aqui e soltou um brilhante, eu queria saber quanto custa para poder eu repor. Aí ela pegou o anel e falou assim, não, a gente repõe para você, de graça. Falei, gente, mas vocês não vão pedir um comprovante que ele comprou aqui? Eles acreditam. Eu pensei, gente, no Brasil, se fosse um modelo exclusivo da loja, não existisse em lugar nenhum do mundo, você ainda ia ter que provar que você comprou lá. Ia ter que levar, ia ter que mostrar garantia e tudo. Então, eles simplesmente pegaram, reporam a peça e me devolveram. E eu não provei nada, eu não paguei nada, confiaram em mim, na minha palavra. Então, isso realmente é muito bom. Jamie está dizendo que estava nesse dia e ficou chocado. Ele estava comigo. Foi. Chocado. Mas é o certo, né? É porque aqui talvez a gente seja mal visto pelo tal do jeitinho, né? Pelo tal da enrolação. Então, é tão inconcebível que uma pessoa, na mente deles, como na mente do europeu, quando a pessoa vá numa loja, dá um golpe desse, que eles não acreditam. E durante a pandemia, não mas aí você fica estarrecido. É verdade. Porque aqui é golpe em cima de golpe. Se fosse verdade. toda hora. E os deliveries funcionaram durante a pandemia, os períodos mais assim? Ou você ficou ansiosa que teve que estocar comida, ou não foi necessário, faltou comida, o que foi logo no início? Não, eu sou super tranquila. Os preços dispararam? Não disparou o preço, eu também não estoquei nada, eu sou bem tranquila, meu marido também. Faltou papel higiênico no supermercado, faltou álcool gel, faltou... essa, né, do papel também higiênico. Não entendi. Mas a minha sogra estocou, então eu fiquei tranquila. Mas eu não entendi. Os preços ficaram normais, mas papel higiênico realmente e álcool gel faltaram. E eu queria muito comprar álcool, porque a minha filha ia nascer. E eu ficava nessa neura, assim, gente, eu tenho que ter álcool em casa, eu tenho que limpar as coisas e tudo. Mas até que ela nasceu, tudo se resolveu, tudo teve estoque de volta e tudo mais. Restrição de alimentação, por exemplo, 1 litro disso para 1 quilo de carne, ou sei lá.
Não, teve Teve muita restrição? restrição de compra, assim. Leite, você só poderia comprar 2 galões por família. É, papel higiênico, quando tinha, você só podia comprar um pacote. Então, tinha essas restrições mesmo. Mas, assim, de uma maneira geral, não faltava. Ainda com as restrições, não faltaram. E o serviço de delivery funcionou muito bem, até para compras. Então, eu fazia as minhas compras pelo aplicativo e entregava aqui na porta de casa, você não tinha contato com ninguém, só deixava na porta e saía. Então, isso sempre funcionou muito bem aqui. Até hoje, assim. E para se você quisesse ir num restaurante, você ligava, pedia, e eles entregavam, você ia buscar na porta. Então, As com pessoas relação a com isso, não tem essa dificuldade. a reabertura do restaurante, elas estão de boa indo no restaurante ou você nota que tem uma neurose assim, tipo, não encosta em mim? Ou já é tão natural dele mesmo que não Eu não encosta no fui. restaurante? É isso. Eu até comentei com você. Assim, aqui já essa distância já não é tanto igual no Vai Brasil, pra que a gente está lá. numa fila, no É. banco, todo mundo encostando. Aqui já as pessoas já respeitam um pouco mais a distância. Eu não fui em restaurante depois disso, depois que abriu, porque eu tô com recém-nascido e tudo. Mas meu marido foi. Enfim. E tava. Ele disse que É foi tranquilo? tranquilo, porque diminuíram agora os restaurantes só podem funcionar com 50% da capacidade. Acho que semana que vem já vai poder aumentar. Então, assim, as mesas já foram retiradas, já é um espaço maior, as pessoas já não sentam muito próximo, todos os funcionários usam máscaras, a maioria das coisas são descartáveis, então prato, talheres, ainda que no Ah, restaurante assim melhor, eles estão tendo esse cuidado para não ter que ter muito contato, ter o contato mínimo, ou descartar tudo que for possível. Então, eu acho que as pessoas estão tendo cuidado e não sei se elas estão muito neuróticas, não. Eu percebi assim, que as pessoas já estavam meio de impacientes e quando abriu, as pessoas estavam querendo sair. é. Ainda que obedecendo às regras, elas estavam querendo sair. É verdade. Você vai se resguardar mais um pouco, não é? Porque primeiro você Ah, tem uma sim. bebê pequenininha, né, É... recém-nascida, e lhe preocupou essa história do seu marido. Ele voltou a trabalhar sem ser em casa? Ele, Não, ele não voltou a trabalhar sem. Ele está trabalhando em casa e o chefe dele falou que muito provavelmente eles vão ficar trabalhando em casa o resto do ano todo. Ainda não é definitivo, mas é bem provável que eles não vão voltar. Então, as coisas que não são muito essenciais, assim, de ter convívio, eles estão evitando, apesar de estar abrindo aos poucos, né? Mas eu não vou em lugar nenhum. é, Eu me poupo e poupo minha filha também com certeza. de Só para qualquer as pessoas exposição. saberem o que é que seu marido, em que seu marido trabalha, que aí ele foi logo mandado para É, casa, né, para trabalhar em sim. casa. Meu marido, por formação, ele é terapeuta respiratório. Então, Hum, ele trabalhava no hospital, em UTI, trabalhando com respiração, com ventilação mecânica. hum, Mas ele trocou de emprego. Hoje ele trabalha com tecnologia. Ele faz programas hum, programas de médico, então, de agendar e tal. Então, ele trabalha com tecnologia de informação. Ainda hum. bem, porque se ele estivesse no hospital ainda, Ai, você estava eu, louca. eu estaria louca, exatamente. É. Então, como o trabalho dele é todo em programação de computador, ele pode trabalhar remotamente de qualquer lugar. Então, assim, toda a equipe dele que monta todos os programas, e eles tiveram muito trabalho agora, porque todas as consultas passaram a ser por telemedicina, então eles tiveram que desenvolver programas e tal, para poder disponibilizar mais rápido, ter mais acesso a exames e tal. Enfim, foi muito trabalho, mas ele poderia fazer tudo remoto e continua fazendo remoto. Então, isso me aliviou um pouco dele ter que poder ficar em casa o tempo todo, poder trabalhar, porque muitos americanos perderam o emprego, muitos americanos foram É, demitidos. Então, a gente assim, vê na isso televisão, né? Só que tem um detalhe, o governo americano parece que ajudou bastante, né? Não só ajudou empresas, muito. como também as pessoas demitidas. Então, houve um lastro financeiro bom. Eu não sei quanto se deu aí, se, em dinheiro, quanto foi, você sabe isso? Eles mandaram, acho que dependia da renda, assim, mas de uma maneira geral, eles mandaram US$ 1.200 para todos os americanos. Independente de estar desempregado ou não estar desempregado, independente, você não precisava solicitar nada, você não precisava preencher nada, você não precisava provar nada.
e chegou para Interessante. todos os americanos. Se você fosse casado, mais $1.200, ou seja, $2.400 e $600 para cada filho. Então, Nossa. você recebeu esse dinheiro, eles mandaram para todos, Sem descontar depois. Foi um sem bônus que descontar, não vai sem ser ter que descontado. pagar, sem descontar, sem ter que pagar, sem ter que pedir, sem ter que provar nada. Então, assim, Isso isso deu quando uma eu ouvi falar. ajuda, né? E também propulsiona a economia, né? Porque É. acaba que as pessoas não iam comprar, ou também tem muitas pessoas que também não tinham condição ou que perderam o emprego. Até porque muita gente também, acho que mais de 3 milhões de americanos aplicaram para seguro-desemprego. Então, é um número muito grande que precisou de ajuda, né? Então, fora o seguro-desemprego, a maioria não, todos os americanos receberam essa ajuda do Mil e governo. duzentos dólares por pessoa e 600 Por por filho. pessoa, por filho, exatamente. Menina, Exatamente. muito É, interessante, não é? Isso foi muito. fantástico. E as É. empresas, assim, para as empresas, o que é que as empresas, assim, tiveram... Porque aqui teve umas linhas de crédito, mas os bancos, segundo os pequenos empresários, foram, mas Uhum. muita regra, não era aquele juro que foi oferecido, aí Ah, imagina. muita coisa, muita exigência que terminaram não pegando porque não sabe a situação da economia. Talvez não. É diferente aí, que mesmo a economia não estando bem das pernas, existe uma perspectiva, né? O governo trabalha numa É, perspectiva totalmente diferente. Aí, é. como foi a ajuda para as empresas aí nos Estados Unidos? Eu não tenho muita propriedade para Mas falar, o que assim, você ouviu da televisão? eu tenho um exemplo, assim, o que eu vi na televisão é que realmente estava tendo muita ajuda financeira para os pequenos negócios. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que eu questionava muito, era isso, porque a maioria das grandes empresas, elas estavam funcionando. Então, se você... Tudo fechou, mas o Walmart estava funcionando. Essas grandes empresas, assim, McDonald's, tudo tá... a Amazon cresceu bilhões. Então, assim, essas grandes empresas que têm uma renda muito grande, um lucro muito grande, elas estavam funcionando. Hum, Mas os pequenos empresários, esses que tiveram que fechar, esses tiveram um prejuízo muito grande. Então, assim, o que se via na televisão o tempo todo era que o governo iria ajudar e que iam dar linha de crédito e tal. Eu tenho experiência de conhecer um dentista, que a minha sogra trabalha com ele. Ele é dono do negócio dele, né? Ele tem aquela empresa lá. E ele, realmente, ele conseguiu um crédito. E esse crédito com juros mínimos e tudo que fosse gasto para folha de pagamento de funcionário seria abonado no empréstimo. Então, ele não teria que pagar se a parte do dinheiro que ele usou para funcionário, para manter funcionário, para não ter que demitir, esse dinheiro não teria que ter que ser pago. Então, isso foi fantástico, muito né? bom. É. Então, assim, eu tive essa experiência, sei que ele fez, sei que funcionou. Então, eu acredito que eles estão tentando. Com certeza vai ter uma restrição econômica muito grande, mas Vale. com certeza. Mas eu acho que vão achar o caminho. Eu Vão, tenho mais vão. esperança do que aí. Eu me preocupo muito com o Brasil. Eu também estou, enquanto cidadã, muito preocupada, porque a É, gente vê assim, muita briga, muita coisa, e as, as- eu não sei se aí tem essa sensação de desamparo do, pelo governo. Aqui a gente é, se sente assim, entende? Eu não aham. sei se aí os americanos se sentem ou dizem assim, não, eu posso contar. Vai ser assim, Não, eu entendeu? acho assim que tem muitos questionamentos, assim, mas não chega muito, não é muito Não como no chega Brasil. assim, meu Deus, a É, gente está desassistido. Você é não, de uma não. cidade, sua família é de Guanambi, na Bahia. Eu até falei com Minha alguém. família é de Pindaí. Ah, Pindaí. Eu trabalhava em Guanabi, que é onde eu conheço a Adélia, mas eles são, que é bem próximo a Guanabi, muito próximo, mas eles são Mas de lá teve Pindaí. casos? Lá Sim, Ah, sim, entendi. agora. Então, assim, demorou muito para ter, sabe? Mas agora começou a aparecer casos lá e na região toda. E isso que me deixa ansiosa. Antes eu não ficava ansiosa aqui, mas lá, porque eu sei que não tem uma estrutura muito boa. Então, o hospital, o melhor hospital, que é mais próximo, é em Guanabi. Hum. Que, igual a Adélia falou, já era uma realidade que já não existia leitos, que já não Uhum. existia respiradores. Então,
se depara com essa realidade e que você vê que tem casos lá e que os casos estão crescendo e que talvez alguém vai precisar, isso é preocupante. Porque aqui, apesar de você precisar pagar, apesar de vir uma conta, você pelo menos tem mais ou menos uma garantia de que você vai ter assistência. Então, isso não foi uma preocupação que me passou pela cabeça, de não ter assistência. Aí na televisão, porque isso eu acho que é uma coisa assim, você percebeu que fizeram escolha de paciente, quem vai para o respirador, quem vai, enfim, ficar sem assistência. Houve essas denúncias, porque na Europa teve alguns casos, né? E chegou a se falar isso, né? Que tinha que chegar a fazer uma escolha. Mas aí teve... Na minha região, não. Mas eu acredito que em Nova York, sim. Eu acredito que em Nova York, sim. Se eu vi esses comentários, assim, na internet ou na televisão, de que faltou respirador e teve que ser usado. Então, eu acho que teve essa escolha, sim, em Nova York. Não sei se teve em outros lugares. Aqui na minha região, não. Não. Para nós brasileiros que gostamos assim do contato, mesmo se for falso ou não, não sei, mas a gente gosta de contato, a gente é falante, a gente gosta de conversar. Eu mesmo, quando fui para Londres, vi uma senhorinha linda no ponto de ônibus, comecei a conversar com ela, eu levei um fora. Ela perguntou, você me conhece? Eu disse, não, senhora, é porque a senhora é tão fofinha, ela do meu país, a gente conversa. Mas enfim, eu digo, eu não sou daqui, não vim para ficar, que deu fora e fique por aí. Não importa, né? Não importa, mas isso foi para exemplificar como as pessoas são e essa dificuldade sua. Você acaba ficando isolada, vivendo o mundo, você, seu marido e provavelmente sua filha. Eu não fico muito isolada porque a família do meu marido ela é bem unida. Então, a família do meu marido parece mais brasileira que americana. Então, eles sempre se reúnem, sempre visitam, sempre fazem alguma coisa. Segundo, que eu tenho vários amigos que já vieram aqui me visitar. Então, eu sempre tive muitas pessoas vindo. Esse tempo do Covid era foi o tempo que eu fiquei mais sem ter alguém aqui comigo. Então, a minha amiga Gabi até está aí assistindo a live, ela já veio e estaria aqui esse ano e não veio por conta do Covid. E meu amigo Jami também, que comentou que estava aqui comigo, ele também já veio, meus pais. Então, eu sempre tive muitas pessoas comigo. E apesar das pessoas aqui serem bem assim reservadas e tudo, eu consegui fazer algumas amizades, que é igual eu falei. Um dia eu estava passeando em uma loja com um amigo, eu estava conversando em português, uma menina me parou e falou assim, nossa, você fala português? Eu falei, fala. Ela, eu estava te seguindo porque eu morei no Brasil 10 anos, ela é americana. Eu morei no Brasil 10 anos e eu nunca encontrei ninguém aqui que falasse português. E aí eu ouvi você falando, eu queria conversar com você. E aí a gente tocou o telefone e acabou que virou amiga, ela veio aqui em casa, foi no chá de bebê e tudo. Então, essas pequenas amizades me ocupam, não me deixam me sentir tão isolada. Mas, assim, se eu for comparar como eu era cercada, como eu sempre tive pessoas do meu lado aí, como eu nunca ficava sozinha. Então, assim, isso realmente é um abismo. Você futuramente pretende trabalhar porque você é médica, não é? Assim, você chegou a fazer uma espécie de revalida do seu diploma aí? Ainda não. Mas pretende na sua área ou pretende ir em outra área? É difícil você... É bem difícil. Se recolocar? Você pretende no seu mercado, na sua área de trabalho mesmo? Ou você topa por fazer uma coisa mais light, mais assim, para conviver com a sua criança? Não sei. Assim, as prioridades da gente mudam muito, né? Quando a gente tem filho. Muda, a gente vive em função deles. Muito. Então, tanto que o programa de residência médica começa agora, no meio do ano. Então, uma prova que eu já não fiz, que eu não tinha condição de fazer. E também, se tivesse feito, não iria começar, porque é muito puxado, muitos plantões. Então, o momento agora é meu e da minha filha. Mas, assim, eu tô aqui há 1 ano e 8 meses e eu tenho que fazer umas provas, são 3 provas que você precisa fazer para poder revalidar seu diploma ou atuar, né, como médico. Tenho que fazer a minha especialização de novo, então
eles só revalidam o seu diploma. Ele não revalida a minha especialização. Eu sou pediatra. Então, não tenho como atuar como pediatra aqui sem ter que fazer pediatria novamente. Então, eu preciso fazer. Mas você precisa fazer uns anos de curso, digamos, novamente. Só que eles pagam, é como se fosse um trabalho, né? Eles pagam e pagam bem. Não é igual no Brasil, que é quase um serviço de escravidão. Você recebe muito pouco. Eles pagam bem. E eu penso muito se eu vou fazer ou não pediatria, porque é uma demanda muito grande. E eu queria alguma coisa, como você falou, uma coisa mais light, alguma coisa que eu pudesse estar livre também para viajar, porque eu quero muito ir muito para o Brasil, eu quero muito ter muito contato, assim, ter como trabalhar talvez em coisas que eu dê plantão, que eu consiga não ter pacientes dependendo de mim, entendeu? Para me deixar presa aqui. Entendi. Então, isso ou de repente, outra coisa, porque às vezes você, quando vai morar no exterior, você até tem que esquecer um pouco a sua formação, porque senão, né? E uma outra eu sou bem aberta. Não é porque, enfim, vai ficar louca, vai se adaptar, a vida é outra, foi uma escolha, né? Com certeza. Falta 5 minutos, eu queria saber uma coisa que eu tenho curiosidade. Faxina mudou aí nos Estados Unidos. Faxina as cleaners, né? Já não era uma coisa muito, muito frequente. Com essa pandemia, você tem noção assim, se mudou, se aí as pessoas não tinham porque não queriam nas casas, se é comum, você, por exemplo, tem ou você faz tudo realmente, porque o custo é muito, muito alto. Como é isso? É muito engraçado como a gente é mal acostumado a ter sempre uma pessoa trabalhando para a gente. É verdade. Né? Então, quando eu falo que eu cresci, eu não sou de uma família rica, mas eu cresci tendo alguém para fazer coisas para mim na minha casa. Minha irmã tem uma babá que cuida do filho dela. E quando eu falo isso aqui, isso soa estranho, porque isso não é comum, não é uma realidade do americano. Então, eles fazem tudo, eu faço tudo, eu sou dona de casa, eu cuido da minha casa. Só que, ao mesmo tempo, a maneira que eles cuidam é uma maneira muito prática. Então, não demanda o tempo que a gente demanda. Então, no Brasil, a gente vai arrumar uma casa. Então, assim, você vê, a pessoa vai jogar água, vai limpar, vai tirar tudo do lugar, vai fazer uma comida. É 1 milhão de coisas que você faz. Então, aqui, pelo fato de não ter, e também por ser muito caro, o serviço, a mão de obra aqui é muito cara. E eu sempre falo isso, no Brasil a gente valoriza as coisas. Você vai comprar um celular no Brasil, é 10 mil reais. Aqui ele é barato. Mas se eu for pagar para fazer o meu cabelo aqui, o serviço dela, a mão de obra dela é cara. E no Brasil não é. A mão de obra nossa é barata. Muito barata. Então o empregado doméstico no Brasil se você for comparar o preço, é muito barato. A gente não valoriza. Então, aqui, pelo fato de ser caro e pelo fato das pessoas terem que fazer, é tudo muito prático. Então, eu tenho um robozinho que eu aperto um botão e ele aspira a minha casa inteira. E outra coisa também, eu não sei se aí é carpete, mas a gente não vê essa poeira que a gente vê aqui. Não, a poeira não na casa, é impressionante isso. Eu, quando estava em Londres, fiz o intercâmbio, eu ficava impressionada. A gente só tem 1 minuto e pouco, eu vou contar rapidinho. Aí, a menina só fazia passar produto assim no banheiro. É isso mesmo. Aí você diz, isso está limpo, porque... A gente não acredita muito, mas tá. Não, e até porque não tinha essa de... Não tem pó, poeira. Não mas tem é tudo muito fechado, muito selado. E as ruas são bem limpas também. E então, carpetado, né? Talvez tenha muita carpete aí, né? Essas coisas assim. Quantas verdades, que legal. Ah, Cláudia, pois é. É a realidade. Você se arrepende de ter ido para aí ou foi uma das melhores coisas da sua vida? Foi muito bom, eu não me arrependo. Eu sinto muita saudade, principalmente da minha família. Mas não me arrependo, eu sou bem feliz aqui. Ai, que bom, que bom. E você sabe que sua filhota vai ter uma condição de vida muito boa, né? Isso me deixa bem feliz. Ela veio para parcelar, para me sossegar aqui mesmo. Olha, eu agradeço demais você ter aceito, Paula. Eu que agradeço, Foi Mônica. Ótimo, agradeço a todas as pessoas que participaram. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Um beijo aí na sua filhota. Beijo, fica com Deus, Mônica. Tchau. Tchau.